Robertinha, deixa eu te falar. A semana está encerrando, né, com o anúncio do IBGE logo cedo, né, como tradicionalmente acontece, revelando o PIB, o Produto Interno Bruto do Brasil, quanto que a economia brasileira cresceu no ano passado. Os números mostraram um crescimento de 3,4% do PIB em 2024, um pouquinho abaixo do que o mercado estava projetando, que era de 3,5%, ou seja, quase foi em cima, né? Teve um crescimento menor no último trimestre, né? Mas de qualquer forma foi um PIB anunciado agora há pouco. A maior alta foi de 4,1% ao ano. Essa era a projeção inicial de quem apostava, né? Mas de qualquer forma é um PIB que mostrou que o setor de serviços subiu 3,7%, a indústria teve alta de 3,4%, mas a agropecuária, o agronegócio, acabou tendo um recuo de 3,2% no ano, muito por causa das condições do clima, né? Algo que tem se visto, por exemplo, agora na alta do café, por exemplo, né? As dificuldades do agronegócio com relação às mudanças climáticas. Mas, de qualquer forma, né, é um PIB que mostra um crescimento do país e isso tem, evidentemente, o lado muito positivo, que é a contratação, indústria contratando, serviço contratando, comércio contratando. Esse é um lado muito importante, ainda mais depois que o Brasil, nos últimos anos, em especial depois que a pandemia acabou obrigando o fechamento de muitos comércios, muitas lojas, indústrias, enfim, gente que acabou perdendo tudo. Esses números mostram que há uma recuperação. E mais, o consumo de famílias, né, que é algo muito importante para mostrar a força da economia. O consumo das famílias também contribuiu para a alta do PIB no ano, alta de 4,8% em relação a 2023. Daqui a pouco a gente vai trazer mais números, os números precisos todos com a nossa reportagem, tem também entrevista. O que eu quero dizer sobre esse anúncio do PIB é que para muita gente fala assim, subiu o PIB. O que isso muda na minha vida, né? O que isso influencia no meu dia a dia? E aí eu estou falando das pessoas que estão preocupadas, por exemplo, com a compra no mercado, né? Ir até o mercado e conseguir ali comprar produtos de subsistência, arroz, feijão, café, macarrão, sei lá. E aí tem um problema, é um problema muito sério. O economista Fábio Braz, agora, numa entrevista aqui à Band News FM, Band News São Paulo, lembrava, por exemplo, que a inflação no Brasil, de 2020 a 2024, subiu 33%, tá? Então guarde esse número aí. 33% foi a média da inflação entre 2020 e 2024. Só que o preço dos alimentos, os preços nos mercados, só dos alimentos, subiram 55% também nesse período, entre 2020 e 2024. Aí você pega, poxa vida, então quer dizer que a inflação que tem entre os itens dos alimentos teve um crescimento menor do que os preços dos alimentos. É verdade. E aí acontece, quando você vai ter o reajuste no salário, quando você vai ter uma mudança, o índice que eles pegam, né, que as empresas, indústrias pegam, os índices oficiais todos, são esses relacionados à inflação de 33%. Só que você tem um aumento no preço dos alimentos de 55%. E você pega uma extensa gama da população brasileira, população ainda mais de classe média, classe baixa, que basicamente compra comida, né? Tem ali, não está entre os itens, muitas vezes, lazer e outro, vestuário e tal. Lógico que compra e tal, mas basicamente é comida. Então, essa conta não está fechando. E aí que é o grande X, né? Aí que agora não, já precisava o governo ter tomado uma atitude, acabou de diminuir o preço de importação de alguns produtos diretamente ligados à alimentação, mas vai ser o suficiente? Essa medida vai ser o suficiente para segurar o preço dos alimentos? É uma pergunta que a gente só vai descobrir no médio e longo prazo. Aparentemente não, vai precisar de mais ajustes. De qualquer forma, é um número que vem, muitos estão analisando como um número positivo, não é um pibão e tal, mas também não é um pibinho. Então, diante desse cenário, mostra um crescimento, mostra a força, em especial da indústria, dos serviços, ainda com essa dificuldade do agronegócio brasileiro, diante das questões climáticas. Essa força, o agronegócio sempre foi muito forte, continua sendo muito forte. No Brasil, sempre ajudou a puxar o PIB, né? Em diferentes ocasiões,
Por uma questão do clima, dessa vez não foi assim, mas tem tudo para dar a volta por cima. De qualquer forma, Roberta, é uma atenção que o governo tem que ter, que é a inflação. A inflação continua pegando, em especial nos preços dos alimentos, e convenhamos, e aí fica complicadíssimo para qualquer pessoa fazer compra no fim do mês, no começo do mês, no meio do mês, com números desse tamanho, Robertinha. Vamos acionar